aí? Fala, meu povo! E aí, como é que vocês estão? Eu digo Boa o noite. seguinte, quem sabe faz ao vivo, quem não sabe enrola ao vivo, mas deixar de fazer a gente não deixa. Ah, claro, a gente vai. Vamos nessa, isso é legal. Sei lá, sempre legal. Tá isso por onde, cara? Cara, eu tô em Brasília. Tô em Brasília, volto amanhã. Olha aí, Raíssa chegando. Fátima, boa noite, pessoal. Tivemos um problema técnico lá no YouTube com a internet, mas, como se diz, né? Não é por isso que a gente vai parar a corrida, não é porque quebrou que você não vai deixar de terminar a prova. Então, estamos aqui com o nosso querido Washington Vaz Perrone, ele que corre na trilha, ele que corre no asfalto, ele que corre na lama, ele que carrega tronco, ele que faz todas as distâncias, só não é ultra porque não quer, que fique bem claro. É mais ou menos isso mesmo. Não tem interesse em participar de Ultra, não. Não deixo essa janela assim, pelo menos no momento eu não tenho interesse. Mas não me vejo encantado com a outra maratona. Embora eu admire bastante muitas pessoas que são ultramaratonistas, mas daí eu participar, ainda não. Ainda não deu essa vontade ainda. Às vezes dá, assim, eu digo assim, e se eu fizer 50? Aí assim, caramba, 42 já é tanta coisa, já é tão bom 42, deixa quieto. Aí eu fico quieto. E vamos combinar, velho. Ninguém tem essa obrigação de todo mundo ter que fazer isso, todo mundo tem que fazer aquilo. Eu sempre falo Cada um isso. faça, cada um faça a distância que lhe deixa feliz. Não tem obrigação de nada, não. Não é isso? É basicamente isso, cara. A corrida tem que ser vivida. Então Tem vamos que lá começando. Ó. ser. Deixa eu dar aqui uma boa noite aqui ao pessoal que está chegando. E ó, eu acho que não tem mal que não venha para o bem, viu? Estamos aqui no Instagram, bem capaz de chegar até mais gente do que lá no YouTube. Vamos lá, vamos ver. Deixa o pessoal Mas vamos chegar, as embora. perguntas rolando também, vai ser bastante legal. Beleza. Washington, meu amigo, seja muito bem-vindo. Gratidão por ter topado. Para mim é uma honra ter você aqui, tá certo? A gente que está começando aqui nessa vibe, você está completando aí 10 anos de PR Running, é 10 anos de muita história. Então, primeiramente, parabéns pelos 10 anos. Gratidão por estar aqui. E abrir para você dar aí a sua saudação inicial aí pro pessoal. Fantástico, cara. Agradeço demais a participação. Agradeço aí, papo do Longão. Papo de Longão, bastante legal. Bastante legal, acompanha algumas partes, porque antes era na sexta-feira, né? Sexta-feira era bastante complicado, ficava ouvindo no trabalho, na segunda-feira, algumas coisas. E é bastante legal, cara. Tem espaço para todo mundo. Eu sempre falo que tem espaço para todo mundo na internet. A internet é um campo bastante democrático. Eu que entrei há 10 anos atrás, e há 10 anos atrás as coisas eram tão diferentes, a forma de consumir conteúdo na internet era diferente. O Instagram, eu acho que ainda estava começando o Instagram 10 anos atrás. E hoje a gente passou pela fase das imagens, hoje está na fase dos vídeos. E tem muita coisa legal, velho. E na corrida é um universo tão grande que a gente tem a oportunidade de participar, de falar, de estimular. E eu só sou realizado com corrida, cara. Eu não me vejo mais sem correr, eu não me vejo sem falar de corrida, eu não me vejo de outra forma que não seja correndo. Legal, Washington. Quem está no mundo da corrida já está acostumado a ver o Washington aí com o PR Running nas provas. A gente, só de ver o vídeo, a gente não precisa nem ver o Washington. Pelo estilo do vídeo, a gente já sabe que é um vídeo do PR Running. Já tem uma identidade própria. Mas eu queria que você falasse um pouquinho do Washington. Quem é o Washington Vaz antes da corrida? Como era o Washington Vaz? Era um cara que praticava esporte? Era um cara que era ativo? Como é que o Washington Vaz chega na corrida? Então, cara, o Washington Vaz sempre foi um cara elétrico, digamos assim. Desde criança, sempre pratiquei esportes, pratiquei vôlei, pratiquei futsal, futebol de campo, pratiquei handball. E de lá, em Minas, vim para cá.
esse estímulo meio que diminuiu, porque aqui não, pelo menos na cidade onde eu vim morar, em Jabotão dos Guararapes, não tinha o mesmo estímulo de atividades, digamos assim, práticas sociais, públicas, como eu participava lá em Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte. Existia lá o projeto Atleta do Futuro. Então eu sempre pratiquei esporte, sempre vivi no meio de quadra, no meio de campo, no meio da rua, no meio da praça, praticando esportes e participando de competições. Aqui, quando chegou aqui, eu me senti vazio nesse quesito. Não tinha, sei lá, desde 99 que eu estou aqui, não existia essas atividades voltadas para a socialização, para esportes, e isso meio que diminuiu. Jogava minhas peladinhas na rua, aquele famoso golzinho, aquelas brincadeiras que todo moleque brinca, mas isso foi diminuindo ao tempo, e diminuiu bastante depois que a gente entra na universidade, né? Depois que a gente entra na universidade, se você, muitas vezes você tira o foco de uma coisa e coloca em outra, diminui um pouco a diversão, leva um pouco mais a sério a vida, a própria maturidade, às vezes desvirtua a pessoa para outro caminho, e a corrida, ela só veio depois que eu estava completamente sedentário mesmo. Era aquela pessoa que vivia na frente do computador, ou trabalhando, ou me divertindo de outras formas, assistindo alguma coisa, ou realizando outras coisas. Eu sempre gostei bastante de ler, de escrever, e esse lance de falar sobre algo já existia dentro de mim, mas eu utilizava de outras formas, falava de futebol, tinha um blog pessoal, essas coisas, e isso desencadeou na corrida quando eu conheci a corrida. E a corrida meio que foi assim para desopilar. Estava entediado, não estava muito bem das ideias, e disse, vou pra rua. Fui pra rua, tentava dar aquela carreirinha, aquela famosa corrida, e você não conseguia correr. Aí você corria, sei lá, comecei correndo, o meu objetivo era correr da porta da minha casa para a entrada do bairro. Aí depois eu voltava com a sacola do pão, por exemplo, eu aproveitava, tinha que fazer alguma coisa, fazia isso, sabe? Eu vou ali e voltava caminhando, porque eu não aguentava mais que 1 quilômetro. E isso foi aumentando. Hoje eu vou até o orelhão, amanhã eu vou até a esquina. Exatamente, cara. Tudo começou assim. E no meio disso existia um morro, né? Eu disse, caramba, quando é que eu vou conseguir superar esse morro aqui, correndo? E eu tentava, e não conseguia, as panturrilhas formigavam. A corrida foi meio que, tipo, passatempo. Nunca foi nada assim, tipo... Não tem uma história assim, que geralmente o pessoal... tem muita gente que tem uma história assim... Muitas vezes, não é nem que tem, as pessoas esperam que a pessoa tenha uma história muito... Uma história fantasiosa, fantástica, de superação, não sei o quê. Não, só que sair de casa, eu vou ali correr e volto. Só para passar tempo. Não teve nada grandioso, nem fantástico assim. Mas ela me trouxe muitas coisas legais. Eu tava realmente com... sempre fui magricelo e cabeçudo. E depois da faculdade eu fiquei meio fortinho, digamos assim. Não tomava refrigerante, mas achava que estava fazendo um benefício danado, comer coxinha e suco industrializado. Durante os intervalos da faculdade, por exemplo. Eu me achava o fitness, comendo biscoito integral com um suco industrializado. Eu disse, não vou comer uma coxinha, mas eu vou comer um biscoito integral aqui. E a bola crescendo, porque o que era só a cabeça virou uma bolinha. Aí eu olhei assim e disse, caramba, velho, é que a corrida trouxe algo legal pra mim, assim, nesse ponto, que tipo, emagreci, fiquei mais ativo, fiquei mais animado, essas coisas, e tipo, eu não procurei nada disso, eu só queria sair de casa, só queria ir ali e voltar. E ele saiu trazendo assim do nada. Foi muito legal, mas eu sempre fui ativo. Tirando essa fase da faculdade, que desencadeou um período meio sedentário, eu sempre fui um cara ativo. Legal. E me diz uma coisa, mineiro que veio para Pernambuco, conta aí um pouco dessa história. Como é que tu veio bater aqui no Nordeste? Aqueles acidentes de percursos que a gente fala que vai tirar férias e fica. Basicamente isso. Minha parte paterna é nordestina.
E na época a minha avó estava na fase final da vida dela. Aí, mas vamos ficar por aqui. A gente viu a velhinha partir, essas coisas todas, e aquele negócio que tipo, não, a gente vai ficar só um pouquinho e volta depois. E acabou ficando até hoje. E aí, para voltar, não tem mais como. Aí, até tem, né? Mas a gente já se enraizou por aqui, é bastante legal. Eu não vejo mais voltando para o Sudeste nem a pau, velho. Que é bom demais, velho. Primeiro que aqui tem praia, Minas não tem praia. Minas, no máximo que a gente tem é um lagozinho ali, um riacho, não tem como. E outra, isso aqui é muito melhor. Se fosse para trocar em algum local, eu trocaria para outro que tem praia. Uma pessoa é legal. Ó, olha que esse homem agora vive por aqui, viu? O mineiro virou pernambucano e o pernambucano tá virando paraibano. Ah, velho, aí é bom demais. São pessoas. Aí é legal porque a cidade é bacana, aí é legal porque as pessoas são fantásticas, aí é porque Recife. Bastante legal. Beleza. E, velho, me diga uma coisa. Quando é que surge a ideia de vou criar um canal, vou começar a registrar minhas corridas? Como é a história do PR Running, que está completando 10 anos? Como é que começou há 10 anos atrás? É outro acidente de percurso. Assim, hoje 10 anos depois, a Raíssa falando para levar a Sandra, com certeza. Com certeza, se for para levar, eu levo a Sandra junto do pacote. Ou ela me leva, né? Tá mais fácil ela me levar do que eu levar ela. Mas, cara, como eu te disse, eu sempre gostei de escrever, velho. Antes do... Quando a gente casa, geralmente é a mulher que leva a gente, viu? A gente não tem muita voz, não. Mas eu sempre gostei de escrever, eu sempre gostei de expressar as ideias. Antes, na época, antes de correr, eu era uma pessoa muito apaixonada por futebol. E escrevia num blog, na época das febres de blogs esportivos, eu escrevia num blog de um clube bastante alternativo, como se fosse aí para Paraíba, por exemplo, fosse o Auto Esporte, o América de Recife. Eu escrevia bastante, gostava de escrever bastante, a gente criava textos, a gente era meio que era muito maluco, velho. Era muito maluco. E quando ganhava dos times grandes daqui é que a grelha era muito, muito grande. Era fabuloso. Mas assim, correr, o fato de correr, ele surgiu porque eu me inscrevi numa primeira corrida, eu já estava naquela resenha de correr, até então nunca tinha participado de corrida nenhuma. Corri a corrida do SESI, foi num feriado de 2013 ou 2012. 2012. 15 de novembro de 2012. Corri o circuito SESI, era gratuito para quem trabalhava na indústria. E o bacana disso tudo é que, para mim, foi uma porta de entrada, porque eu sempre falo, essas corridas com incentivo, essas corridas com incentivo público são bastante importantes nesse momento. Porque você pega uma pessoa que ou não tem grana, ou algo do tipo assim, e tem a primeira oportunidade. Não, é de graça, não estou perdendo nada. E para mim foi meio que esse acidente de percurso. Tá de graça, é de graça para mim, eu vou. Eu sou industriado ainda, sou analista de sistemas, trabalho numa indústria aqui em Jaboatão dos Guararapes. Aí eu me inscrevi, aquele ambiente me atraiu, porque a corrida já me atraía, só que a corrida para mim até então era uma atividade que, tipo, era recreativa. Eu saía de casa, corria, fazia aqueles meus 10, 20, 30 minutos de treino, voltava para casa, tomava meu banho, ponto. E outra, até então ali eu corria totalmente errado. Eu corria com tênis de futsal, eu não usava relógio, não usava aplicativo. Na época ainda já existiam aplicativos para marcar tempos, não existia o Strava, existiam outros aplicativos. Mas o simples fato de eu participar de uma corrida me levou a falar, cara, o mundo tem que saber disso, velho, isso é muito bom. E eu começava a pesquisar,
grupos, na época não existia Instagram, a rede social mais adotada naquele momento era o Facebook. Comecei a procurar grupos de Facebook falando sobre corrida, comecei a ler sobre corrida na época, velho, há 10 anos atrás, parece que a gente está falando tipo há 50 anos, mas a forma de consumir conteúdo era totalmente diferente há 10 anos. Então você pega, por exemplo, a forma de consumir. Por exemplo, eu ia para a biblioteca pública que tinha revistas de educação física e lia sobre algo, sobre contrarrelógio, por exemplo. Meu primeiro acesso a conhecimento sobre corrida foi a revista Contrarrelógio. E hoje ela não existe. Hoje ela é um portal e eu fiquei muito feliz de ter escrevido nesse portal. 10 anos depois, escrever na Contrarrelógio, mesmo que não tenha sido na revista. Isso para mim foi realizador demais. E por isso o PR apareceu, cara. Porque eu queria falar da minha experiência enquanto corrida. Falar sobre corrida. Eu disse, cara, essa corrida foi legal, eu fiz isso, fiz aquilo, meu tempo foi esse. De repente eu disse, cara, tem muita corrida legal. Eu me inscrevi no circuito SESI, depois me inscrevi numa corrida que não foi tão bacana assim, que eu disse, caramba, nem toda corrida é tão legal assim. Começou tarde, aquele negócio todo e tal. E eu conheci outras corridas que, tipo, não eram tão atrativas quando você fala, opa, ganhou uma camisa, ganhou uma medalha de metal, e de repente você tem que ganhar uma medalha feita honra ao mérito, que na época era muito comum ainda você encontrar uma medalha de honra ao mérito. Medalha de metal era artigo de luxo naquela época. Então, medalha de acrílico, por exemplo, a Cicorre, a inscrição na época era R$15, você torcia para ter água. Hoje é organizadíssima, velho. Mas na época, tipo, você torcia para ter água, ou torcia para ter água gelada. As inscrições você fazia lá na hora, você recebia a medalha. Mudou muita coisa, velho, de lá para cá. E eu gostava de falar isso, aí veio a resenha de chegar e criar o calendário de provas. Aí, de repente, eu vi também que não existia só corrida no Recife, que também tinha um circuito muito bacana de corrida no interior. E isso ele foi tomando uma proporção, crescendo, o que era para ser um blog pessoal, ele se transformou num site, um site sobre corridas, onde o pessoal sabe ainda, né? Porque ele ainda existe. Existe, tem acesso pra caramba, cada vez mais chega mais gente, eu acho isso fantástico. Ele realmente é um portal de conteúdo, um portal de notícias. Cara, ver pessoas que talvez... Tem pessoas que eu nem sequer nunca tive contato, pessoas no interior, cidades que eu nunca pisei, e as pessoas agradecem, tipo, minha corrida em Taquitinga, por exemplo. Eu nunca pisei em Taquitinga, e a corrida tá lá no site, as pessoas agradecem, porque soube que teve a corrida em Taquitinga e mora ali perto. E outras coisas, velho. Assim, a proporção que tomou o pair running, às vezes, nem eu me dou conta do que o site em si virou, e logo depois virou o canal no YouTube, e o próprio Instagram que a gente está aqui. Mas, assim, tudo começou... meio que tipo, se eu fizer isso, vai ser legal. E vai ser legal falar. Vai ter alguém que vai ler o que eu achei daquela corrida e vai se identificar e vai tentar fazer. Mas assim, de imediato, eu queria falar para mim mesmo. E depois eu vi que as pessoas acessavam e disse, caramba, e se eu fizer isso? E se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? E tá aí hoje. Até hoje aí, tá aí. Tá aí. E isso é muito bacana. Muito legal, cara. E diga-se de passagem, é uma grande fonte pra gente. Eu, quando comecei a dar uma olhada, depois que eu voltei ano passado, eu lembro que foi o seguinte, uma das minhas primeiras corridas, eu voltando depois da cirurgia, eu vi um cara passando com uma câmera, correndo, lá pela Estação Ciência, ele voltava. Daqui a pouco ele parou do meu lado, filmando assim meu rosto, quem é esse cara? Aí vi a camisa. Aí quando vê, daqui a pouco eu tô aparecendo num vídeo, tá. Quando eu fui atrás, o mundo de informação que o Washington produz,
com site, com YouTube, com Instagram, com... Cara, a capilaridade que você tem das comunicações e também de pegar de tudo, de grandes provas, a provas, assim, que se não tivesse ali, provavelmente pouca gente ia ter acesso, é fantástico. É fantástico. Cara, E acaba também que você vira um mecanismo de comunicação entre corredores, porque aí a gente vai também se conhecendo através dos teus vídeos. Eu lembro que quando eu vi a primeira vez falar de Rodrigo Tucano, foi por causa de um vídeo teu. Aí depois foi que eu fui descobrir que era Rodrigo Tucano. Então, cria também uma malha de comunicação, porque eu acho que isso é muito bacana, velho. Então, acho que esse negócio de você não tem realmente muita proporção do tamanho do negócio. E a gente só tem muito a agradecer mesmo, cara. É fantástico o teu trabalho. Eu já falei isso pessoalmente para você. Eu tenho você como uma grande referência para mim. E é massa ter isso aqui dentro do Nordeste, sabe? cara, eu fico feliz demais com isso, porque ele tem um site só. Muitas vezes o pessoal, muita gente me conhece pelo canal, muita gente me conhece pelo site. Hoje tem muita gente que me conhece pelo Papo Corrida. Às vezes a pessoa nem assiste o vídeo, mas ele consome, sei lá, consome podcast no Spotify e fala, escutei aquele episódio, não sei o que. Caramba, tem gente que não é que o negócio o pessoal escuta mesmo. Não que eu não acredito que a pessoa não escuta. Mas assim, você chegar e receber feedbacks dessas pessoas que, tipo, que lê o seu texto, que sabe as coisas através do seu site, que conheceu prova tal, como já aconteceu várias vezes. Pô, as pessoas chegam e falam, não, eu me inscrevi naquela prova porque isso sai publicamente nos vídeos. Eu tô aqui por conta de você, tô aqui por conta disso, aquilo. Cara, não tem preço, velho. Não tem preço isso. Às vezes eu fico todo errado. As pessoas chegam e... Eu realmente não sei receber elogios. Eu fico todo errado, fico tímido. Porque muitas vezes a gente faz as coisas, mas não tem ideia da proporção do que aquilo ali gera para outras pessoas. E dá um trabalho, velho. Às vezes o pessoal acha que... Às vezes o pessoal acha que, não sei o que, tal. Pô, dá um trabalho. Eu tenho um calendário de atividades durante a semana que ontem eu tava até brincando acho que ontem, com o Lidiane. Quarta-feira eu não tenho nada. Eu vou ficar em casa, sentado no sofá e assistindo Power Ranger Quarentão. Passou aí a série nova dos Power Rangers, 30 anos. Vai ser a minha quarta-feira sem fazer nada, porque eu já tinha adiantado o vídeo na segunda-feira da Cicorre, que foi um vídeo bem pequenininho, de 5 minutos. E assim, editei no domingo, que era domingo das mães, eu tinha almoçado com minha mãe, tinha tal, coisa tal. Sobrou tempo para cuidar do canal. Aí eu disse, vou fazer agora e já ganhei um dia. E ganhei a noite, na verdade. E eu digo, pronto. Mas assim, geralmente a minha noite é muito acumulada, velho. Minha noite é muito acumulada, tem... atualizar um site não é fácil, atualizar um calendário, e agora o calendário da Paraíba também está no site. Todo dia eu acesso o site, eu escrevo algo, eu publico um novo evento, o calendário todo dia é atualizado, velho. Não tem como. Evento que ou é um evento que está sendo adiado, ou é um novo evento que vai acontecer. Então, dá um trabalho, velho. Dá um trabalho. E as pessoas ajudam, porque é bem colaborativo o negócio. Tipo, tem corrida em tal canto. Aí eu acesso a rede social, aí eu já vejo uma corrida favorito. Aí quando eu tenho tempo, eu chego e atualizo. Enfim. E tem o lance também de divulgar, de postar e fazer essas coisas todinhas. A mão na massa gostosa. O cara só faz isso. E só faz quem gosta, velho. Porque, tipo, é como eu tava dizendo logo de início, acabei fugindo da ideia. Hoje, passa 10 anos depois, se eu fiz aquilo ali porque eu queria fazer e sem encontrar nada em troca, hoje muitas pessoas entram nesse mundo buscando algo em troca. Um recebido, acha que vai ganhar dinheiro com o YouTube, acha que vai ganhar dinheiro criando site, e não é bem assim, velho. A situação se o cara for viver disso, o cara tá debaixo da ponte, pedir dinheiro. Porque dinheiro não se ganha, não. Posso contar para vocês que dinheiro não ganha, não. Pode ter certeza. É isso aí. Vamos dar uma rodada aqui de boa noite para ver quem já passou por aqui.
Aí Zé Alves, Raíssa, Rafael, Ronan, Oficial Fátima, Maria, Jefferson, Maria Fátima, Eli, Sandy, professor Davidson, Paulino. Rapaz, é muita gente que está entrando. Gustavo, Jefferson, Guilherme, Feliz Correia, Carolina Moura, Jéssica Nascimento, Cláudio. Olha, Edilson, Levi. O pessoal está deixando aqui também recados. Palmas aqui do Zé Maravilha. Alves. Lidiane já passou por aqui. É muita gente. Gente, fiquem à vontade também para mandar suas perguntas. Teve uma pessoa lá no Instagram que mandou uma sabatina pro Washington. Felipe, Quando cara, eu vi, eu chega assustei. Eu Chega aqui digo, assustado. nossa. Aí vamos, tipo assim, prova marcante, Washington. Provas que te marcaram. Cara, prova que me marcou. Eu tenho algumas. A primeira, obviamente, o circuito SESI. Eu marquei. Não tenho foto correndo, porque naquela época era outra coisa, quase não existia. Existia o Foto Corrida, aqui, que era um blog. E eu não tenho foto correndo, mas eu tenho foto. Foi assim, foi instintiva. Eu tenho essa foto guardada até hoje. Inclusive, eu publiquei ano passado, quando eu fiz 10 anos como corredor. Que eu segurando a medalha, gordinho, com a cara inchada, com uma bermuda que não é de corrida, possivelmente com um tênis que não é de corrida, porque era um topper de futsal, e mais feliz da vida, e com um sorriso meio tímido, assim. Eu não sei por que eu pedi a pessoa para tirar uma foto minha, porque eu nunca fui assim de pedir para tirar foto minha, né? Mas assim, foi algo importante. Foi um estralo assim que falou: tira essa foto, que isso vai ser importante na sua vida. Circuito SESI. Tanto que eu faço questão de participar das provas do SESI, cara. Hoje em dia, a prova é paga, R$30 para quem é industriário, mas, tipo, marcou. Ano passado eu não participei porque eu estava na outra prova, na Gladnation, que eu já tinha dado a palavra de participar. Mas, assim, de todas as provas até então, eu participei se teve 10, eu participei de 9. Então, essa foi muito marcante. A minha primeira maratona, apesar de ter sido um fracasso de organização, a Maratona Maurício Nassau de 2016, mas faltou... Por sorte eu peguei minha medalha, mas faltou medalha, começou atrasada, entre eles que foi uma zona, no mesmo dia teve um show na frente que é no Parador, que é no estacionamento que tem no Recife Antigo, a gente correndo no meio da turma tomando cachaça, eu caí no chão porque passou um carrinho de raspa-raspa na minha frente. Nossa, foi uma cachorrada, mas eu completei a prova, foi loucura total. Olha assim, marcou porque foi na véspera do meu aniversário, no dia 4 eu estava todo arrebentado, não queria papo com ninguém. Não queria papo com ninguém, mas assim, marcou porque foi a primeira maratona. Minha primeira prova de trilha foi em 2018, acho. Eu sou péssimo para guardar datas, mas assim, os fatos, o que aconteceu no dia, eu guardo bastante. A etapa de Bonito, do Desafio das Serras, que hoje é Desafio Off-Road, marcou demais a minha vida, tanto que até hoje eu corro trilha. E marcou porque, primeiro, era trilha, eu não tinha esse hábito de correr em trilha, apesar de não trilha, essa trilha casca grossa que a gente está acostumado com a Tron, com circuito trilhas urbanas, aqui o pessoal do desafio Ministério de Trilhas. Mas assim, eu sempre corri em estradão, sempre corri em zona rural, mas estradão, nunca corri em single track, essas coisas. E estava marcando além disso, ela marcou uma fase que eu estava voltando de uma lesão muito séria. Eu tive uma lesão no trato iliotibial, por falta de fortalecimento, por falta de conhecimento. Aquela sede de querer correr e não fazer as coisas da forma correta, adequada. Hoje eu sou um cara muito... O pessoal vê muito eu correndo, mas
com certeza o que eu faço dentro da minha consciência, sabendo que eu tenho capacidade de fazer. Isso eu levo muito em conta. Tanto que, tirando a fascite que eu tive no ano passado, que foi curada, não tive. A minha primeira maratona e a minha primeira trilha. São as 3 provas que eu tenho. Na verdade. Elas de todas que eu participei, que não me pergunte quantas provas eu participei. Tem um carinho muito especial da minha parte. Circuito SESI, a minha primeira maratona, que foi a Nassau, e eu não estou te ouvindo, tá cortando. Deixa eu ver se o problema no Oi, melhorou? Melhorou. Melhorou? Não, eu falei o Ótimo. seguinte, quem tiver a fim de descobrir quantas corridas você fez, fique à vontade de contar as medalhas aí atrás de você. Rapaz, isso aqui é só 2022. Não, aqui é 2021 e aqui é 2022. 2023 tá aqui, ó. Olha, Ainda não tá aí. organizado. Ainda não tá organizado. Mas isso aqui é 2021 e isso aqui é 2022. E as outras aconteceu de organizar ainda elas. Tem que organizar ainda bastante. Legal. Viviane trazendo. Perrane é hoje o maior veículo informativo de corrida de ruas de Pernambuco. Contudo, o que a galera não sabe é que dá trabalho fazer um canal, um Instagram e buscar informações disso tudo. O grande Orto, Perrane. Fica à vontade. Realmente dá bastante, velho, mas é gratificante. É gratificante. Primeiro que fica tudo mais fácil quando você. E quando não tô, eu tô treinando. Hoje mesmo eu treinei. Saí de casa, vou pro trabalho, vou cortando. Aí vai chegar um porta-medalhas novo para organizar de 2023. Esse é meu patrocinador de o nosso querido Marquinhos. Foi ele que criou isso aqui. Valeu, Marquinhos. Grande amigo. Grande cara, gente fina pra caramba. Mas, cara, e ter o meu hobby e compartilhar a minha felicidade de correr com, eu digo que milhares de pessoas, porque eu já fiz a estatística do site. O site ele tem por mês, depende do período. O Instagram também varia ali entre os 25, 30, então são milhares, cara. Então, são as faixas de idades. Esse domingo, por exemplo, eu estava na Cicorre e veio uma menina que tinha idade da minha filha falar que gostava dos meus vídeos. Aí você vê o quanto o quanto é importante a gente ter esse propósito de levar coisas boas, sempre coisas boas para frente. A gente só tem uma vida, cara. Então, o que a gente puder fazer de melhor
fantástico. Então, ser exemplo para a criança, por exemplo, trazer essa galera para correr. Isso aí é. Não, e uma coisa que eu acho bacana também, você traz corrida, você traz prova, você traz campeões de prova, você traz pessoas que estão organizando prova, mas você também traz organizações sociais que incentivam a corrida no seu trabalho. Você discute protocolo de Covid na época para corrida. Você traz discussão de corrida enquanto política pública. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho disso, porque eu vejo que você é um cara em esporte, você também traz um pouco dessa questão de consciência social, corrida como mecanismo de transformação. Se você puder falar um pouquinho disso, que isso é uma coisa que eu acho. É, faz é tipo. É justamente. Ou então, no mínimo, elas têm que ter a oportunidade de pelo menos querer ter conhecimento. Quando eu falo falando da pandemia, eu falo que durante a pandemia, eu acho que não teve segmento de mostrar, abrir espaço. A gente falou sobre os protocolos no período. Eu agradeço até a Lidiane que abraçou a ideia na época, o Papo Corrida. O Papo Corrida surgiu na pandemia. Surgiu na inquietação minha. Já tinha amizade com a Lidiane. E convidei, já com medo de levar o não, na verdade. E ela topou. Na época era só um podcast raiz de vozes. E a gente trazia as pessoas, gravava, editava. E eu sempre gostei de pautar essas ideias, até no site, por exemplo, de escrever, falar sobre. Então, a oportunidade que a gente tem e a amplitude que a gente tem de não falar só, eu acho esse termo terrível, blogueiragem. A gente tem a oportunidade de falar, massificar e se a Quando eu conheci o Rafael Coelho não foi nenhuma corrida da Paraíba. Foi a atitude de Rafael Coelho de ter vindo para Pernambuco, no caso ali em Goiânia, da Federação Pernambucana de Atletismo, e realizado uma corrida em Goiânia. E, tipo, eu dei a abertura, perguntei, indaguei, eu digo, essa corrida vai acontecer mesmo? Por conta disso, aí não vai, não sei o quê. E ele foi uma pessoa sempre muito aberta. E, tipo, fiz uma live. Na época eu fazia o podcast Resenha de Corrida com mais dois caras aqui de Pernambuco, o Doutor Corrida e mais outro cara. Depois eu trouxe no canal, depois falamos sobre a necessidade, falamos da importância daquele momento do que era a corrida. A corrida aconteceu, eu participei, ganhei um amigo, que Rafael Coelho é de fato um amigo. E isso, enfim, foi fantástico, porque a importância que a gente tem de chegar e falar sobre corrida, sem ser somente um evento de corrida, mas trazer a oportunidade das pessoas apresentarem suas corridas. Pô, quantas vezes eu trouxe... Enfim, quantas vezes eu participei de corridas que são minúsculas, comparado com uma maratona Maurício Nassau, com uma maratona internacional da cidade de João Pessoa, com uma meia do Sol, com uma maratona do Rio, como já participei. E a primeira corrida que aconteceu aqui após a pandemia,
numa cidade pequena, pequena mesmo, uma cidade rural, de economia agrícola, como Tacaimbó. Eu fui lá, participei de uma corrida para 70 pessoas, que é mais distante para mim de Recife para Tacaimbó do que Recife para João Pessoa, por exemplo. Então, assim, eu tenho consciência, embora eu não gosto de falar muito disso, mas eu tenho consciência da importância do que eu faço, quando a gente olha assim para trás, a gente pega assim e dá uma virada assim para as costas, assim, olha para trás, caramba, a gente movimenta isso tudo. Felicidade tremenda, velho, é muito bacana isso. E trazer, pô, foram poucas as vezes que eu recebi um não, por exemplo, assim, bate um orgulho quando a gente chega e traz está quente naquele momento e a gente consegue debater. Um dos períodos mais felizes da minha vida foi apresentar o Justino, antes de ser campeão da Maratona do Rio, por exemplo. Eu fui na Maratona do Rio a convite da Olímpicos, eu disse, caramba, vai ter pernambucano lá, vai ter o pessoal da APA, a Associação Petrolinense de Atletismo. E como eu disse, sou mineiro, torço pro Cruzeiro, e foi legal. E eu apresentar o Justino, uma semana depois eu trazer o Justino de volta para a Maratona do Rio. E isso foi muito legal. A última live, por exemplo, que aconteceu com o secretário executivo de esportes da Prefeitura do Recife, já também trouxe o secretário executivo de esportes coisas que a gente traz, agrega e isso enriquece. Isso enriquece não é apenas somente para o meu canal. O conhecimento dos corredores que não conhecem, o que passa por trás de nutrição, de fisioterapia, de medicina do esporte. Isso realmente me bate um orgulho. E isso vai muito mais do que visualização. Pregou conhecimento. E trouxe, e teve um aprendizado para as outras pessoas, para mim, valeu tudo. Massa, massa, massa. Cara, eu não tenho nem o que comentar, complementar, porque eu acho que é realmente isso. Eu tenho acompanhado algumas dessas lives informativas e tem sido um espaço muito formativo. É muito importante, é um trabalho. O Miguel está trazendo aqui. Eu agradeço muito o espaço de poder falar sobre corrida, conversar, conhecer histórias, se jogar no universo running que eu tanto amo, como uma pessoa com ideias geniais. Essa cabeça grande aí funciona. Cabeça grande. O que mais gosto do Papo Corrida é que a gente pauta o que quiser. Podemos falar com quem a grande mídia nos chama. Muito bacana. E essa parceria Lidiane? Parceria bacana, velho. Tô conseguindo. Peguei o final aí, parceria bacana. Ela é uma daquelas coisas que a gente cria e deixa a vida me levar. Tá aí, o quê? Acho que desde 2020. Desde 2020. Não lembro qual foi. Acho que foi no dia 1º de maio que saiu o primeiro episódio. Saiu com o organizador, Deco, que a gente queria saber
no caso, sobre o que aconteceria durante a pandemia. Um dia ele quase me expulsa do papo, mas quase expulsei mesmo, até foda. Eita, pô, palavrão. Vai, fica quieto aí, Lidia. O algoritmo mas, não assim, está ouvindo, vai, segue. Aí, enfim, é aquelas coisas que tipo a gente cria e deixa ver onde é que vai. O bom é que a gente se diverte pra caramba, tá ligado? A gente, muitas vezes, a gente acha que tipo, o que a gente vai falar? O que a gente vai... Caramba! E tipo, do nada assim, a gente tá fazendo... Vamos falar disso? Aí vamos. Aí acontece. E às vezes sai muitas vezes melhor do que algo que a gente planejou e assim, faltou tal. Na verdade, a gente não falta quase nada, sabe? A gente já se conhece tão bem que, tipo, quando consegue dividir as coisas, dividir as falas, dividir o tempo de fala, de perguntar, enfim, é muito bacana. A gente consegue fazer uns negócios bem legais aí juntos. Legal, legal. E planos, próximos desafios, o que é que vem pela frente, o que é que tu tem assim de horizonte pessoal teu, o que é que tu ainda busca assim de metas pessoais aí na corrida, no canal, na vida, o que é que vem pela frente? Se eu dizer pra você que eu não planejo nada no canal, velho, eu simplesmente vou boiando, assim, vou levando. Realmente não planejo. A única vez que eu planejei, eu quebrei a cara. Porque eu achava que iria acontecer, achava que iria rolar e não rolou. Foi ir pra Maratona de São Paulo. E, tipo, não rolou, mas rolaram, tipo, fecham a porta e abrem uma janela. E tá aí. Eu posso dizer que tudo que acontece eu levo muito de boa, porque tipo eu me divirto. Basicamente o que eu faço no pair running é um hobby de bastante responsabilidade. Correr, por exemplo, 2 maratonas em 15 dias. Eu digo, e se eu fizer isso, o que vai acontecer? É basicamente isso, eu não planejo. Obviamente, eu só participo se eu sei que eu tenho condições. Mas, tipo... Não, ano passado eu lembro que eu te encontrei, tu fez 2 meias, não foi no final de semana? Foi, mas aí foi café pequeno. A bronca foi dormir. A bronca foi dormir, que eu não consegui dormir. Aí se correr foi mais tranquilo. Mas, por exemplo, a maratona de João Pessoa, primeira edição. Eu tinha planejado algo ali naquele momento que era tipo, pela primeira vez eu vou fazer minha maratona sub 4. E realmente tava treinando. Eu tava dando cacete, velho. E eu não gosto de correr forte, eu não gosto de correr pesado. Mas ali, eu tinha me planejado, tinha feito fortalecimento, eu tava bem magro, eu tava seco pra caramba. E digo, vai. Aí, de repente, veio o convite da Olímpicos, de participar da Maratona do Rio. Foi a reabertura da... Eu saí reabrindo tudo. Eu não esperava que ia reabrir o maior evento da América Latina, que participar da Maratona do Rio, a convite da Olímpicos. Eu disse, caramba, participo. Aí ela... Então eu achava que tipo, eu teria que ir lá, não sei o quê. Eu disse, não tô inscrito, não sei o quê. Não, a gente tá te convidando. Eu disse, assim fica mais fácil, né? E fui. E eles perguntaram, mas tu vai correr o quê? E tipo, tava muito em cima realmente. Foi um convite tipo, daqui a 15 dias é a maratona daqui a 10 dias ia ser a maratona de João Pessoa. Daqui a 20 dias seria a maratona do Rio. Algo assim. Aí eu disse, não, eu vou correr a maratona, o desafio. Aí ela, mas o desafio? Eu tô treinando para maratona de uma pessoa, só mudar o planejamento. Se eu ia fazer sub 4, eu queria fazer sub 4, é só completar a prova. Aí tá, mas tu tem que correr de Olímpicos. Aí eu, qual é o tênis do Olímpicos? Não corre um. Eu digo, besteira, eu vou correr com o Veloz, no caso, que era um tênis abaixo. Era como se fosse o Corre 3 hoje e o Corre Vento um pouco mais baixo, né? Que não tem o tal do amortecimento, é um tênis mais de velocidade.
E eu estava habituado com o Veloz, tanto que eu corri com o Veloz lá em João Pessoa. Tem foto aí para ninguém ver que eu estava mentindo. Tá, fui o único cara que correu a maratona. Eu falo que o Ademir Paulino não conta, que ele é atleta da maratona, da Olympics, então não conta. Então o único amador ali convidado fui eu que corri a maratona e o único mesmo que correu o desafio, de contêineres da marca. E, assim, e assim, juntar essas duas provas assim foi bem pesado, mas rolou. E depois ficou mais tranquilo, né, velho? Porque, tipo, o cara fazer 21 mais 42, deu um frio na barriga. Eu saí daqui de Recife e digo, eita, pô, será que eu fiz certo mesmo? Aí começa a aparecer aquelas dorzinhas assim que, tipo, só tá na tua cabeça. Não, eu tô com uma dorzinha aqui. E eu jurava, bicho, que eu tava com uma dor na perna. Mas quando chegou na hora da meia maratona, a dor sumiu. A dor sumiu assim do nada. Eu longão de 34 que eu tô sentindo dor em todo canto. Aí a dor vai e volta. Aí eu digo isso na minha cabeça. Vai desaparecer na maratona. Quando chegar lá no Rio, vai desaparecer. Vai por mim. Isso aconteceu comigo. Mas é isso, velho. Assim, eu saio fazendo as coisas. Não existe um certo planejamento daquilo que eu faço dentro da corrida, mas eu me preparo. Eu deixo a carcaça, digamos assim, pronta, para que se acontecer, se eu fizer isso aqui, será que eu consigo? Eu vou meter a cara. Agora eu vou sempre, eu não procuro, as poucas vezes que eu corri buscando tempo, foi a última vez, foi na Ultra do Peixe Boi, por exemplo, que a Sandra falou, se você não terminar inteiro e a gente chegar, você apanha, foi basicamente isso. E, tipo, ali eu fiz eu voltei a correr bem nos 10 quilômetros, eu fiz 10 em 47, eu fiz 10 em 47, fazia muito tempo que eu não fazia 10 em 47, eu fiz a meia, eu acho que eu fiz a meia eu fiz o meu RP na meia ali, e subindo e descendo ali, aquela área de Lucena, eu fiz o meu RP, eu acho que eu fiz em 1,40 e alguma coisa, 1,47, eu digo, caramba, velho, na pressão as coisas saem aqui, né? Mas eu não gosto de correr forte, não, velho. Correr forte é terrível, é horrível. Eu gosto de correr me divertindo, parando, conversando, brincando. Mas ali, naquela brincadeira ali, tem muito treino atrás. Hoje mesmo eu treinei, saí de casa, fiz meu treino, faço meu fortalecimento, faço meu treino, me alimento direito. A única coisa que eu não consigo fazer é dormir. Dormir, mas eu me hidrato, eu me fortaleço, eu corro, eu treino, então pra fazer tudo que eu faço aí, velho, tem que ter uma disciplina por trás e por enquanto tá indo, porque se não tivesse treino, se não tivesse fortalecimento, se não tivesse disciplina, teria lesão, teria uma porrada de coisa aí e teria vergonha, né, porque eu não ia completar, por exemplo, a prova, e até aqui nos ajudou o senhor, digamos assim. Mas é sério. O povo pensa que não, correr sem ser na velocidade, mas ficar indo e voltando, pegando história, vai pra cá, conversa pra lá. Quando olha, às vezes você corre prova de 15, tu faz 17, 18 às vezes. Pega um 21 que vai pegar a história, quando olha, passou lá, vai pros 23. Isso eu tenho notado muito nessas histórias de você ficar indo e voltando e quando tá bom o papo é que você não vê. A do Cone, meu amigo, foi 4 horas e meia pra terminar nessas brincadeiras. Eu quase que morro naquele negócio. Mas é bom demais, velho. É bom. A do Cone eu até corri um pouco melhor, mas ali foi puxado, velho. Tá aí uma prova legal de correr, velho. Ali foi bom demais. Eu gostei pra caramba. Ali é. Mas assim, são provas que, tipo, que eu digo que não tem tanto engajamento comparado com as provas de rua, provas de 5, 10 quilômetros, mas assim, é uma oportunidade que a gente tem de mostrar coisas novas e de apresentar coisas novas para essas pessoas, para ter essa oportunidade de participar de uma trilha, participar de uma prova de obstáculos, participar de uma prova de trekking, de orientação, participar de uma... Caramba, já fui até para evento de pista, velho. O evento de pista foi muito engraçado que eu fui expulso. O árbitro falou que tu chegou com a câmera e foi expulso de uma pista. Como é que foi essa? Ali foi o seguinte, o presidente da federação aqui de Pernambuco, ele
estava querendo fazer uma movimentação, porque acho que Lidiane comentou aí embaixo, porque a gente acaba fazendo um papel que a mídia tradicional não faz. E o professor Daniel já estava cansado de convidar a Globo, por exemplo, a apresentar o Campeonato Pernambucano de Atletismo, falar a Folha de Pernambuco, o Diário de Pernambuco, o Jornal do Comércio, enfim, essas mídias tradicionais de levar o conhecimento dos organizadores, o conhecimento dos organizadores, o conhecimento do grande público que existe uma prova de atletismo, que é aberta ao público, que você pode ir lá torcer pelo Justino. Lá, pô, no dia que eu tava lá, eu fui correr, só tinha fera, velho. Gleison Santos, campeão brasileiro de 3.000 metros com obstáculos, e grande amigo da gente, lá de Garanhuns. Aí também tava o próprio Justino Pedro, isso foi antes da Maratona do Rio, Justino Pedro, Edson Amaro, que hoje estão lá na Colômbia treinando forte para a Maratona do Rio. O José Márcio Leão, que acabou de entrar aí agora há pouco, inclusive. José Márcio Leão, que fez 2:08 recentemente, aí, 2h08 na maratona, top 3 de tempo na maratona masculina. Também de Garanhuns, enfim, eu tava no meio dos leões, assim, e o professor Daniel me botou lá, não, você vai correr, inclusive eu tenho a carteirinha até hoje, eu sou federado, eu sou atleta federado, ele fez todo o trabalho certo, ele me federou, ele me inscreveu, ele me botou para dentro da pista, me mostrou, eu entrevistei ele falou sobre tudo, só que ele não lembrou de uma coisa, ele é o presidente da federação, mas ele ali dentro da pista, ele não tem soberania, digamos assim. E ele não avisou a arbitragem. Que tipo, esse cara quer café com leite. Deixa ele fazer o que quiser. E a primeira volta, engraçado é que eu treinei bastante, velho, pra essa prova, porque eu sabia que eu podia fazer o meu RP no 5, porque correr na pista é gostoso demais. Você fica mais rápido. A pista te dá não sei se é o terreno, não sei o quê. Mas ali eu realmente naquela época eu estava um pouco mais magro, estava um pouco mais seco e estava treinando mais. Estava no meio da pandemia, eu só fazia treinar, realmente trabalhar. A gente tinha mais tempo, digamos assim, para várias coisas. E eu digo, caramba, velho, a oportunidade de eu fazer um sub-20. E primeira volta, vum. Eu disse, caramba, eu tô muito rápido. Segunda volta, vum. Aí quando na terceira volta o árbitro viu que eu tava com a câmera e falou, não pode não, viu? Vou te expulsar. Aí o professor deixou, inocente pra caramba. O professor deixou. Aí, quando eu passei na outra volta, acho que já tava dando 3 já. Eu fiz 3. Já tava dando 3 quilômetros. 3 quilômetros. E já tava na metade da prova. Ele, vou te expulsar, viu? Na próxima, você quer? Deixa a câmera aqui. Eu deixei com alguém. Ou tava com a câmera na mão, não lembro. Só que quando ele falou que ia me expulsar, ele passa e me dá um vermelho e acabou minha prova. E fui expulso, não completei. E o resto é história. Vergonha, história. Ficou muito engraçado porque eu fiquei bravo pra caramba na hora, isso eu não filmei. Quem viu, viu o vexame, o papelão que eu fiz. Mas o engraçado é que eu fiz amizade com o árbitro e toda vez que a gente se vê, na Cicorre ele estava agora mesmo, por exemplo, agora lá na Universidade Federal de Pernambuco, nessa última etapa da Cicorre, que rolou no Dia das Mães, ele estava lá, ele disse, não vai me expulsar não, ele, não, aqui você pode, e toda vez essa cachorrada, mas, cara, é bom demais, velho, é bom demais, acontece, no fim, o engraçado é que no fim, o vídeo ficou muito melhor que se eu tivesse completado a prova, porque no final ele contou, eu pedi desculpa a ele primeiramente, porque eu falei uns palavrão, eu fiquei muito arretado de ter sido expulso. Depois, mas o professor Daniel falou que podia. Aqui ele não manda nada. Aqui quem manda sou eu. E realmente faz sentido. E dentro da explicação que ele fez ali, eu disse: caramba, realmente eu podia fazer uma merda aqui grande e ninguém completaria. Podia estragar. Ali. Eu sempre falo, gente, no meio de um lazer da gente existe uma competição. E ali que de fato é competição. Os caras estão atrás de índice, estão atrás disso. Não participa amador como eu estava ali naquele meio. Participavam
uma porrada de cara que tá ali atrás de resultado, tá atrás de um índice pro Troféu Norte-Nordeste, um índice pra Taça Brasil. E eu tava ali no meio, não era nem pra estar, velho, mas eu entendi de fato o que o professor Daniel queria fazer e foi bacana, foi muito legal. E gerou história. O mais bacana é isso, no final gerou história. Legal. Bom, gente, estamos completando aqui 1 hora. Papo bom passa rápido. Queria pedir desculpas a vocês aí pelos travamentos, porque hoje eu falei com o Washington, eu não estou de casa, eu estou no meio de uma viagem, eu ainda estou em Brasília, torcendo aqui com a internet para dar certo, deu problema no YouTube, e aí se eu já agradeci antes a Washington, agora eu agradeço mais ainda pela simpatia, pela simplicidade, que se dispôs a ir para lá, deu problema, Washington, vamos para o Instagram? Ele, vamos para o Instagram. E com todos os perrengues daqui, acho que a gente conseguiu fazer o nosso papo. Então, agradecer todo mundo que esteve aqui. Teve recado até que o povo disse que adora ele pegando as pessoas, adora ele com os bichinhos, que os cachorrinhos, quando fala, parece que conhece ele. Mas, Washington, gratidão por ter vindo, gratidão a todo mundo que acompanhou aqui. E passo para você fazer a sua despedida. E não tenho como te agradecer, cara. Para mim foi uma honra ter você aqui. Cara, para mim foi uma satisfação enorme participar. Fico feliz de ter no meu relacionamento pessoas como você. O Rodrigo Tucano, inclusive, eu tenho que entrar em contato com o Tucano, né? Hoje é aniversário do cara, velho. Hoje é aniversário do homem. Assim, eu acho que eu ganhei mais do que poderia imaginar. Começar a participar dos eventos da Paraíba, ganhei muitas amizades, ganhei muito carinho. Eu agradeço demais todo o carinho que eu recebo, toda a atenção que eu recebo, toda a palavra que eu recebo durante o caminho, todo sorriso que eu recebo também. Eu não sei lá, muitas vezes eu não. A gente faz essas coisas, não espera entender a proporção que a gente faz, o bem que a gente faz. Já ouvi histórias que, tipo, caramba, velho. E eu passaria aqui horas falando de outras pessoas que chegaram e falaram, cara, você me ajudou nisso, você fez isso, por conta disso, eu faço isso. Assim, realmente não tem preço. E toda vez quando eu penso, velho, eu vou parar com essa porcaria. A gente é humano, né? A gente é humano. A gente fala, vou ali. Não quero mais desafio de madrugada. Desisto, eu vou vender coca ali na praia. Eu sei disso tudo. É algo do tipo assim, tá ligado? E quando a gente ouve essas coisas, meio que dá um reboot. E caramba, velho, eu não posso pensar dessa forma. Não posso pensar dessa forma. E com certeza é uma troca. É uma troca bastante legal e isso é o mais bacana. Eu agradeço demais a sua amizade, agradeço demais o espaço e pode contar para mim no que precisar. Tamo aí junto. Valeu, meu irmão. Pô, gente, boa noite. Aí o convite, acompanhar aí na terça-feira a live aí do Papo Corrida do Washington. Nas quintas-feiras vem acompanhar aqui com a gente também o Papo Longão. A gente está já com uma programação que eu já soltei aí, vai ter muita gente bacana vindo aqui agora nessas próximas semanas de maio e junho. E dizer que é uma alegria estar aqui também, estamos fazendo muita amizade nesse lugar e, como ele disse, a gente está aqui para conhecer gente, fazer amizade, brincar. E quem quiser chegar junto, estamos à vontade. Washington, meu amigo, fica com Deus, beijo na família. E, gente, boa noite e até uma próxima. Valeu!